Olá, meus queridos. Vamos ler juntos o livro de Daniel, primeiro capítulo. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Imaginem vocês, 4 jovens ricos, 4 jovens cultos, 4 jovens que faziam parte da nação do verdadeiro Deus, 4 jovens que carregavam em seu nome até mesmo glórias e honras ao grande Deus. Eles foram levados como escravos de uma nação pagã e possivelmente todos os sonhos que eles já tinham planejado para o seu futuro agora entraram por água abaixo. Uma nuvem escura entrou na sua frente. Agora eles serviam a uma nação na qual eles não pertencem. Uma nação que tirou a sua juventude, tirou os sonhos do futuro. Que provação, que dificuldade. Ao mesmo tempo que é fácil reconhecer todas essas provas na vida deles, também é fácil reconhecer a presença do próprio Deus, o Deus vivo em todos os momentos. Começa no versículo 2. No versículo 2 nós temos o próprio Deus entregando o seu povo para juízo. O seu povo tinha pecado contra Deus e ali Deus entrega eles na mão dos babilônicos. Também encontramos Deus presente no versículo 9. No versículo 8, Daniel tinha praticamente afrontado algo que era um benefício. Eles estavam recebendo a comida diretamente da mesa do rei. E Daniel rejeita isso, mas no versículo 9, Deus inclina, Deus sensibiliza, Deus amolece o coração de um dos súditos do rei para que essa decisão de Daniel não se torne em mal. E ele deixa. Passam-se 10 dias em que eles estão vivendo de legumes e água. E lá no versículo 15 nós vemos mais uma vez a presença de Deus, porque Deus acabou que dando a eles mais saúde do que quem estava comendo de todas as comidas ali oferecidas. Eles somente com legumes e águas acabaram que tendo muito mais vitalidade do que os outros. Isso é milagre, isso é graça, isso é presença de Deus. Então, nessa é uma primeira lição para todos nós. A soberania de Deus, a presença de Deus está ali, em todo momento na vida desses 4 personagens bíblicos. E um outro ponto está relacionado à obediência. Por mais que eles estivessem diante de uma adversidade perigosa, eles poderiam perder a sua vida, eles preferiram obedecer. Eles sabiam que aquilo desagradaria a Deus, porque eram comidas sacrificadas a outros deuses, a ídolos, a deuses pagãos, a deuses que não representavam aquela vontade que o próprio Deus, o Deus Jeová, queria. Eles preferiram obedecer. E com isso Deus os capacitou. Capacitou dando saúde, vitalidade numa comida escassa, numa comida que ela não serve para dar força,
Também os capacitou em inteligência. Se vocês olharem para o versículo 17, vocês vão ver como eles foram capacitados. E depois no versículo 19, a capacitação que Deus deu na vida deles foi ainda muito maior, porque eles puderam ficar trabalhando diretamente ao lado do rei e sendo reconhecidos como pessoas extremamente sábias, mais sábias do que os próprios sábios que tinham dentro do seu reino. Essa lição serve para todos nós. É fácil reconhecer a soberania de Deus e a presença de Deus na Bíblia, mesmo antes do Éden. Mas e hoje? Às vezes nós passamos por tribulações e provações, sejam nacionais, seja na área da saúde, seja na área financeira, e podemos até esquecer que Deus está presente e que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós às vezes até agimos como se Deus tivesse sido pego de surpresa no meio do caminho. Mas, meus queridos, não é assim. Deus, ele é o Deus da história. Deus está presente a cada momento da nossa vida. Deus está presente na sua vida, na minha vida. Deus está presente em nações. Não duvidem disso, porque se você duvidar disso, você não vai conseguir obedecer da forma certa. E a obediência que Deus quer começa disso, começa em reconhecermos de que Ele é todo poderoso. E um segundo aspecto é quanto à sua obediência. É algo que Ele quer de nós. Se nós obedecermos a Ele, Ele nos capacita. Nos capacita a suportar as provações, nos capacita dando reconhecimento do seu nome em nossas vidas, nos capacita nos dando até habilidades que nós não teríamos por nossa vida natural. Meus queridos, louvem a Deus, obedeçam a Deus e saibam, Ele é soberano sobre toda a nação. Vivam assim como Daniel e seus amigos viveram diante da sua realidade de escravidão. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima devocional.